Fala galera, Noviti Tricolor aqui, sem enrolação vamos a mais notícias do São Paulo, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Diretoria do São Paulo atende pedido do elenco e Caleri conta bastidores do Tricolor. Jonathan Caleri se posicionou em relação à fase vivida pelo São Paulo. Antes da vitória de 2-0 sobre o Cobresal, na segunda rodada da Libertadores, havia risco de Thiago Carpini ser demitido. Os líderes do plantel tiveram um bate-papo com a diretoria, segundo apurou a ESPN, e pediram para o trabalho ser mantido independente do resultado da noite de ontem. Centroavante crê que a torcida esteja com a razão neste momento, mas não acha que a insatisfação possa ocorrer apenas com o técnico Carpini, que tem aprovação dos jogadores. Nós vamos conseguir fazer as coisas melhor, e não estou falando que torcedor não está certo. Pelo contrário, acho que está. E além de ficar bravo com o treinador, tem que ficar bravo com os jogadores. Comigo principalmente frisa. Jonathan Caleri pega as vezes que o São Paulo conseguiu eliminar ou vencer em cima de Palmeiras e Flamengo para exemplificar que o time continua tendo potencial de ir longe. Não tenho dúvidas de que a gente vai conseguir chegar na final novamente. Não sei se a gente vai ganhar, tem times muito bons. No ano passado passamos por Palmeiras e Flamengo, comentou. O camisa 9 garante que o elenco está fechado para conquistar coisas grandes na temporada. Quando um grupo é unido, ele chega muito mais longe, como aconteceu no ano passado, finalizou. São Paulo, grande clube prepara oferta de 16 milhões de reais para contratar James Rodrigues. O São Paulo venceu o Cobresal e respirou para a sequência da temporada do futebol brasileiro. Ontem, com gols de André Silva e Caleri, o tricolor aplicou 2-0 nos chilenos. No entanto, o jogo não foi nada tranquilo. Apesar do adversário ainda não ter vencido nenhuma partida em 2024, o time de Carpini encontrou grandes dificuldades para balançar as redes. Os gols, inclusive, foram marcados já nos minutos finais da partida. As duas foram bastante parecidas, tendo participações diretas de jogadores como James Rodrigues e Caleri. James então vem tendo sequência e demonstrando aquele futebol esperado pelo torcedor. Em 2024, o meia soma 6 partidas jogadas, com um gol marcado e uma assistência dada. Entretanto, no meio do ano, uma saída pode acontecer. De acordo com o portal Mas Fichajes da Espanha, James é alvo de 2 clubes da La Liga para a próxima temporada. Um deles é o Valência. De acordo com a fonte, o tradicional clube espanhol pode desembolsar algo em torno de 3 milhões de euros para ter o colombiano no meio do ano. Em reais, são cerca de 16,3 milhões de reais. Mas, enquanto isso, James segue focado no São Paulo. Ele que chegou ao clube no meio da temporada passada, tendo feito parte do elenco que venceu a Copa do Brasil. Na carreira, além do soberano, o meia de 32 anos soma passagens por equipes como Olympiacos, Al Rayyan, Everton, Bayern de Munique, Real Madrid, Mônaco, Porto, Banfield e Envigado. De Casa Nova, Alexandre Pato é aprovado no Santos e anúncio depende de uma só condição. O nome de Alexandre Pato tem sido um dos mais comentados no futebol brasileiro durante este mês da chamada janela de exceções para transferências. Isso porque após deixar o São Paulo em 2023, o centroavante segue livre no mercado e tem sido pautado como opção para diversos times do Brasileirão. Os mais recentes deles foram Internacional e Grêmio, times onde o atleta praticamente se ofereceu para jogar, mas acabou sendo descartado. Outro que surgiu como possível destino foi o Goiás, que tem investido bastante no mercado, mas, ao que tudo indica, não deve ser o destino de Pato. Isso porque, de acordo com a apuração do jornalista Kaique Silva, da Transmerica, o jogador está na mira do Santos para a disputa desta Série B. Não obstante, antes de avançar nas tratativas, o Peixe irá realizar alguns exames e testes físicos com o jogador, visando entender sua situação. Neste cenário, em caso de aprovação, existe um otimismo de que o atleta se tornará o mais novo reforço santista para essa temporada do ano de 2024. Presidente do São Paulo, Casares aparece e define futuro de Thiago Carpini. Thiago Carpini não vive dias tão tranquilos no comando técnico do São Paulo. O treinador entrou extremamente pressionado contra o Cobresal, mas venceu por 2-0 pela Libertadores. Diante dos rumores, o presidente Júlio Casares confirmou que o treinador segue no comando após a vitória no Morumbis. Claro que sim, Carpini fica. Absolutamente normal, disse o presidente do clube ao portal UOL. Vale lembrar que um resultado diferente da vitória contra o time chileno em casa poderia ter rumos diferentes para o trabalho do treinador.
A pressão ficou maior após a derrota do time para o Talleres pelo placar de 2-0 na estreia da Copa Libertadores. O elenco teve ao menos 17 dias somente de treinos no CT da Barra Funda e a diretoria não viu evolução no trabalho. A diretoria não comentou publicamente, mas não estava satisfeita com o trabalho de Thiago Carpini e havia uma pressão grande pela demissão em caso de resultado negativo na última quarta-feira, 10. A equipe voltou a vencer após um empate e uma derrota. Antes, era somente 2 vitórias nos últimos 9 jogos, o que não estava sendo aceito pela diretoria, ainda segundo o portal. Hernan Crespo se oferece para voltar ao São Paulo e diretoria toma decisão imediata. Jogadores pediram para o técnico Thiago Carpini continuar no São Paulo, apesar do momento instável ser de pressão para o profissional tirado do Juventude para suceder Dorival. Um revés diante do Cobresal deixaria a situação insustentável no Morumbis, porém o triunfo de 2-0 dá um alívio para a estreia do time no Campeonato Brasileiro. Em meio a tudo isso, o jornalista Jorge Nicola acaba de trazer atualização que mexe com o coração da torcida tricolor, principalmente porque o hermano conseguiu rapidamente criar identificação. Hernan Crespo foi oferecido para retornar ao soberano caso a diretoria queira dar um novo rumo ao elenco para os próximos meses e compromissos da temporada. Atualmente no Al Ain dos Emirados Árabes Unidos, o profissional de 48 anos chegou para comandar o São Paulo em 57 oportunidades entre fevereiro e outubro de 2021. Foram 24 vitórias, 21 empates e 12 derrotas, com aproveitamento de 54% nestes desafios. Vale lembrar que o tricolor saiu da fila com o título do Campeonato Paulista daquele ano. Foram 24 vitórias, 21 empates e 12 derrotas, com aproveitamento de 54% nestes desafios. Vale lembrar que o tricolor saiu da fila com o título do Campeonato Paulista daquele ano. E você, torcedor? O que acha de Hernan Crespo no São Paulo? Deixe sua opinião nos comentários.